o presidente da República está no seu pior momento de popularidade. E isso não apenas neste terceiro mandato, mas em toda a sua carreira política. O povo não o aprova, suas políticas econômicas são desastrosas, têm gerado uma inflação que converte-se diretamente no preço dos alimentos. Justamente por conta dos gastos exorbitantes do governo, com a criação de novos ministérios, a hipertrofia de ministérios antigos e o aumento geral dos gastos da União. Além disso, o presidente foi enquadrado em um possível crime de responsabilidade, com o Tribunal de Contas da União impugnando uma medida econômica, considerando-a como irresponsável. Algo similar aconteceu há quase uma década atrás, quando sua companheira, Dilma Rousseff, foi removida do cargo da presidência da República por conta de medidas similares. E isso sem contar o histórico civil do atual presidente, que passou períodos na cadeia e foi efetivamente condenado em várias instâncias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A questão é, para que isso seja resolvido, o povo novamente vai precisar sofrer, ir às ruas e implorar para que a Constituição e seus dispositivos anticorrupção entrem em vigor, algo que já deveria ser função de órgãos do nosso país que mostram-se inertes diante de tal caos. Então, como removemos um mau presidente? Infelizmente, a burocracia é tremenda, que acaba por invalidar todo o processo de impeachment, ou impedimento. Primeiro, as queixas devem ser apresentadas ao parlamento, que deverá, em plenário, pautar o impedimento. E para que ele seja protocolado, serão necessários, no mínimo, 342 votos dos deputados da Câmara Baixa. A burocracia só começou. Depois de aprovado pela Câmara, o pedido de impeachment deverá seguir para o Senado Federal, onde precisará de pelo menos 54 votos dos senadores. No entanto, ainda há uma pedra no sapato do brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, que poderá impugnar a medida de impeachment mesmo que aprovada pelas duas câmaras do parlamento. E mesmo assim, aquele que assumirá, caso o presidente seja deposto, será o seu vice, e este poderá manter o ministério e o plano de governo como estava. Este problema se acentua mais ainda quando nós pensamos que no presidencialismo, o executivo e o legislativo são constantemente colocados em embate, com aqueles que deveriam ser harmônicos e idênticos em questão de poder, ora adquirindo para si mais poder, de maneira a ocultar e ofuscar o outro. Isso faz com que a governança do país esteja estagnada e resuma-se a mera briga e disputa partidária, fazendo com que os interesses da nação fiquem suspensos a despeito de briguinhas egocêntricas de políticos. E como seria se nós fôssemos uma monarquia? E como era no período imperial? Será que éramos melhor avantajados por um parlamentarismo, mesmo que às avessas? A resposta é sim. A base do sistema parlamentarista, em quaisquer que sejam os países, é a cooperação entre o executivo e o legislativo, visto que o chefe do executivo, obrigatoriamente, virá do legislativo. Será, na maioria dos casos, um dos parlamentares do partido que recebeu o maior número de votos nas últimas eleições gerais. Isso fará com que o Congresso e o chefe de governo andem de mãos dadas, pois ideologicamente estarão resolvidos, o que fará com que o país foque majoritariamente nas ações que são de interesse popular. Apenas com o componente do parlamentarismo, nós já conseguimos resolver o embate entre a presidência e o parlamento. No entanto, mesmo que aconteça uma divergência e um desentendimento entre o chefe de governo e o parlamento, sua remoção é rápida e pode acontecer por iniciativa do próprio parlamento, com o partido fazendo eleições internas que mudem o seu parlamentar de cabeça, como acontece normalmente no Reino Unido.
No caso brasileiro, quando o parlamento entrava em impasses, o poder moderador, chefiado pelo monarca, intervia na crise e primeiro dialogava com as duas partes, de maneira a buscar que ambas entendessem-se. Caso esse entendimento não ocorresse, o imperador dissolvia a Câmara ou o Ministério e automaticamente convocava um novo ministério ou novas eleições. O artigo 12 da Constituição Imperial de 1824 diz que os poderes da nação são de delegação da mesma, e a nação brasileira é o conjunto de todos os seus cidadãos, como é dito do artigo 1º ao artigo 11º. Além disso, embora o parlamento ganhe mais poder de governança, como poder sobre o orçamento e sobre as decisões do governo, este perderá poder na esfera do Estado, pois o chefe de Estado passará a ser uma figura vitalícia, estável, e que não seja partidária, podendo representar a totalidade da nação e resolver os conflitos e crises, não de acordo com a vontade partidária, mas sim de acordo com a vontade popular e a vontade pessoal que se confunde com a pública. No caso de corrupção do presidente do Conselho de Ministros, como era chamado o primeiro-ministro no Império do Brasil, o próprio imperador convocaria um tribunal que julgaria este ministro por seus atos que supostamente seriam criminosos, e uma vez condenando-o, o imperador o removeria e requisitaria ao parlamento um novo nome, ou enviaria uma sugestão que seria votada pela casa. Segundo o artigo 133 da Constituição Imperial, estes eram os crimes que configurariam na automática expulsão e deposição do chefe de governo. Tudo bem, mas e se o problema não fosse com o chefe de governo e fosse com o parlamento em si? Caso o parlamento ficasse estagnado em debates partidários e ideológicos e recusasse-se a passar as leis de interesse da nação, o imperador, aconselhado pelo Conselho de Estado, dissolveria a Câmara dos Representantes e convocaria novas eleições imediatamente. O Império do Brasil não tinha a possibilidade de permanecer com um parlamento fechado, pois os 4 poderes do Império necessitavam, segundo a Constituição, vigorar ininterruptamente. Logo, o monarca não poderia fechar o Congresso e este permanecer fechado. Novas eleições deveriam ser convocadas imediatamente. E a beleza de novas eleições é a seguinte: caso o povo esteja de acordo com a atual conjectura do parlamento, os mesmos deputados poderiam ser votados novamente. Mas caso o povo estivesse insatisfeito com toda a classe política, todos eles perderiam seus mandatos e o parlamento seria renovado de acordo com os interesses da nação. E a mesma coisa pode ser dita do primeiro-ministro, pois obrigatoriamente o primeiro-ministro é um membro do parlamento. A monarquia, com o poder moderador, nos garantirá melhor saída para as crises brasileiras, que há mais de 2 séculos já se mostraram recorrentes de nossa nação. Portanto, por que não trazer o imperador de volta para que esta casa novamente volte a ficar arrumada?